para todo sempre. Nós vamos convidar a irmã Vitória para estar cantando 2 hinos da nossa harpa cristã, e quando nós estivermos entoando o 2º hino da nossa harpa cristã, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e nossas ofertas para o trabalho do Senhor, nosso Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hino de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte. Estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Hino de número 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com
com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantar, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém. Aleluias. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo de número 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões,
subiu ao monte, como se assentara-se, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, fala conosco, meu Pai, neste momento através da Tua palavra. Não deixa, Senhor, que eu fale nada, Senhor, aqui fora do contexto, fora da Tua palavra ou de mim mesmo, mas que eu seja aqui, Senhor, canal, meu Pai, para transmitir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos em mais uma terça-feira estudando sobre o Sermão do Monte. Hoje nós estaremos falando do versículo de número 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos falar nesta noite dos limpos de coração, pureza de coração, que Jesus Cristo falou no Sermão do Monte. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um fato interessante nesse Sermão da Montanha. Nós vimos aqui o texto falando sobre as bem-aventuranças e, como eu já falei em algumas terça-feiras passadas, e gosto sempre de relembrar para os irmãos, a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito, é aquela base que nós temos das bem-aventuranças. E nós vamos ver que a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito, a segunda bem-aventurança, os que choram. E nós vamos ver que a primeira bem-aventurança aqui, você vai ver o verbo no presente e o texto no presente dizendo: porque deles é o reino dos céus. Pronto, está garantido. Garante duas coisas. Primeiro, garante o reino dos céus para aqueles que são pobres de espírito. E em segundo lugar, garante consolo para aqueles que choram. Choram pelos seus pecados, choram diante do Senhor nosso Deus. Depois você vai ver nos versículos que sucedem que o texto vai falar, Jesus Cristo vai falar de uma nova condição agora para aqueles que já alcançaram o reino e que já foram consolados porque choram. E qual condição é essa? Agora vem, eles são mansos, eles têm fome e sede de justiça, têm fome de Deus, eles são misericordiosos, eles são limpos de coração, eles são pacificadores e etc. Certo? E nós vamos ver a partir deste texto aqui, a partir dos mansos, que todos eles, você vai ver no futuro, herdarão, entrarão, alcançarão, serão, verão, certo? Então, primeiro nós adquirimos
a nossa certeza de salvação, e depois as bênçãos de Deus vão alcançando as nossas vidas e nós vamos sendo cada vez mais abençoados em Jesus Cristo. Nós vamos ver, irmãos, no versículo de número 8, que fala sobre a bem-aventurança dos limpos de coração, que esta bem-aventurança, irmãos, ela é a essência da vida cristã. É a essência da vida cristã. Que essência é essa? O que nós almejamos? Todos nós almejamos um dia ver a Deus. Todos nós cristãos, qual é a nossa esperança? É de um dia morar no céu com Jesus. Qual é a nossa esperança? É de nós alcançarmos as mansões celestiais. Qual é a nossa esperança? É de um dia nós entrarmos na Jerusalém celeste, preparada por Deus. Então essa é a nossa esperança, é o nosso sonho, é o sonho, a esperança de todo cristão, um dia ver a Deus. E quem vai ver a Deus? Os limpos de coração. Eles que vão ver a Deus. Agora, irmãos, quando ele está falando aqui, bem-aventurados limpos de coração, ele não está falando desse pedaço de carne que nós temos aqui dentro do nosso corpo. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela tem um sentido mais amplo. Ela traz para o lado da personalidade. Coração inclui mente, emoção, vontade. Fala do homem na sua totalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida, em nossos pensamentos, em nossas emoções, em nossas motivações, em nossos desejos e em nossa vontade. A Bíblia diz para nós cuidarmos do nosso coração. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, aí mesmo onde sua Bíblia já está aberta, só que vá lá para o capítulo de número 15 do Evangelho de Mateus e o versículo de número 19. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, versículo 19. Olha só o que Jesus Cristo falou. Porque do coração procedem os maus desígnios, como homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Surge da onde? Do coração, certo? Surge do coração. Então, irmãos, tem uma filosofia, uma ideia que o homem ele é mau por causa do local em que ele vive, por causa do meio em que ele vive, por causa do local, do lugar aonde ele vive. Isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Nós podemos ver, por exemplo, na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, saíram da sua terra, onde eles serviam ao Deus dos céus, ao Deus verdadeiro, foram cativos para a Babilônia, onde eles se depararam com todo tipo de deuses, com uma cultura diferente, mas, no entanto, a Bíblia vai falar, a Bíblia vai mostrar que eles se mantiveram puros.
É tanto que Daniel vai assentar no seu coração e, consequentemente, vai passar isso para os seus amigos, para os seus companheiros, que ele assentou-se no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com o que Babilônia estava oferecendo para eles. Se fosse verdade que o homem é produto do meio em que vive, a maldade acontece por causa do meio que vive, o mal, por causa do meio, da sociedade que está em degeneração, por isso que os homens são maus, por isso que os homens são perversos. Não. Sabe outro exemplo que eu te dou de que isso não é verdade? Adão e Eva. Onde eles estavam? No paraíso. Que maldade é que tinha lá? Que perversidade é que tinha lá, presbítero? Nenhuma. Estavam no mar de rosas. Não precisavam lavrar a terra. Aliás, precisavam, né? Só que não era com dor, não era com sofrimento, certo? Deus fazia brotar da terra. E mesmo assim eles pecaram. Por quê? Porque disse o Senhor aqui, olha, do coração procede os maus desígnios. É do coração. Por isso, irmão, nós temos que cuidar do nosso coração. No versículo anterior, que é o 18 do capítulo 15 de Mateus, olha só o que Jesus falou. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. E é isso que contamina o homem. Certo, irmãos? Então, a Bíblia vai falar para nós termos cuidado com o coração. Sabe por quê? Porque ele é enganoso. Acompanhe comigo Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, e o versículo de número 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, e o versículo de número 9. Olha só. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Jesus Cristo, a palavra de Deus, está nos falando aqui, olha, o coração é enganoso. Desesperadamente ele é corrupto. Quem o conhecerá? Quem o dominará? Só quem pode, irmãos, é Deus. Só o Senhor. Nós vamos falar nisso mais para frente. Aí o que acontece, irmãos, com quem tem os sinais? Como é que nós vamos saber se o nosso coração está puro? Vamos lá para Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 19. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 19. Olha só um sinal de quando nós estamos puros, temos o coração puro. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quando nós temos o coração puro,
Sabe o que vai estar aqui dentro? Louvores, salmos, hinos e adoração ao Senhor nosso Deus. É sinal de um coração puro, é sinal de um coração contrito com Deus. Agora, irmãos, como é que nós vamos ter esse coração puro? Primeiro eu falei para os irmãos que nós, de nós mesmos, nós não podemos. Nós não temos essa condição, e a palavra de Deus vai nos dizer, através do profeta Jeremias, que enganoso é o coração, ele é desesperadamente corrupto, e quem é que vai conhecer o coração? Agora tem uma forma, uma maneira de nós mantermos ou alcançarmos um coração puro. Primeiro, irmãos, quem vai fazer isso na nossa vida é a palavra de Deus. Acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo de número 15 e o versículo de número 3. Olha o que Jesus Cristo falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. No capítulo de número 17 e o versículo 17, na oração sacerdotal de Jesus Cristo intercedendo pelos seus discípulos, olha só o que ele pede para o Pai em relação aos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como, irmão, nós vamos purificar o nosso coração? Como nós vamos manter puro o nosso coração? Através da palavra de Deus. Haja vista, irmãos, que a palavra de Deus ela é um espelho para nós. A palavra de Deus vai nos dar a entender que a sua palavra ela é um espelho para nós. Mas aí você pode estar perguntando nesse momento e dizendo: pastor, mas aonde é que diz isso? Aonde eu já li a Bíblia todinha e não vi que nenhum texto dizendo que a palavra de Deus ela é espelho. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo de número 22 até o versículo de número 25. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22 até o versículo de número 25. Versículo 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Agora Tiago 1:23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que ele realizar. Ah, pastor, mas aí está dizendo que é espelho, está comparando ao espelho aquele que não pratica, aquele que olha e não pratica, que lê, mas não pratica a palavra de Deus. Então vamos fazer ao contrário. Olha, se aquele que lê e não pratica e não observa a palavra de Deus,
Ele é semelhante ao homem que olha a sua imagem no espelho e depois sai e não lembra mais de nada. Então, o que pratica, ele é comparado ao homem que olha a sua imagem no espelho e depois que ele sai, ele continua lembrando da sua imagem. Porque sabe o que é que o espelho faz quando você chega na frente do espelho? Ele te mostra todos os defeitos. Ele te mostra se o teu cabelo está assanhado, ele te mostra se a tua roupa está torta, se a tua roupa está amassada. É diante do espelho. E a palavra de Deus faz isso conosco. Enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus está nos lendo. A palavra de Deus está nos modificando. E quando nós lemos e praticamos, vai dizer Tiago aqui, no final do versículo de número 25, e tudo que ele fizer vai se realizar. Ou melhor, será bem-aventurado em tudo que ele realizar. Ou seja, vai ser próspero, vai ter prosperidade. E veja só a importância de nós estudarmos, de lermos a palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Veja só. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Enquanto você está lendo a palavra de Deus está te lendo. Enquanto você está lendo a palavra de Deus está te confrontando, está confrontando os teus pecados, está confrontando os teus erros, e está te trazendo cada vez mais para perto de Deus, para perto do Senhor. E olha só o que o texto nos fala: ela é viva, ela é eficaz, ela penetra mais do que espada afiada de 2 gumes. Ele vai até a divisão da alma, ele vai até a divisão do espírito, da alma e do espírito, ele vai até a divisão das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É a palavra de Deus que vai te tornar puro. É a palavra de Deus que vai te tornar aceitável diante de Deus. Então é dessa forma, irmãos, que nós vamos ter um coração puro. É desta forma, meus amados irmãos, que nós vamos alcançar a pureza de coração. É através da palavra de Deus. E sabe quem opera isso em nós? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai operar isso em nós. Nós falamos para os irmãos, bem no iniciozinho do nosso sermão, não hoje, mas algumas terça-feiras passadas, que quem é pobre de espírito é aquele que nasceu de novo. Por quê? Porque ele deixou as coisas velhas para trás. Ele se revestiu agora do novo homem. Ele agora é uma nova criatura. Agora ele nascendo de novo, ele sendo uma nova criatura, uma nova pessoa, ele vai procurar viver a sua vida para Deus, diante de Deus e para o Senhor. É essa a diferença. É essa a diferença, porque agora ele vai procurar viver uma vida agradável para Deus, agradável para o Senhor. Aleluias. Sabe outra coisa, irmãos, que nos limpa, e nos limpa de todo pecado? Acompanhe comigo 1 João,
capítulo de número 1, e o versículo de número 7. Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Os desígnios do nosso coração, o que o nosso coração vai transportar, o que o nosso coração vai dizer, o que o nosso coração vai expressar. Vai ser coisas boas. Não vai ser toda aquela lista que eu falei para vocês de Mateus capítulo 15, versículo 19, que nós lemos aqui. Não vai ser aquilo lá. Por quê? Porque a palavra de Deus purificou, porque o Espírito Santo de Deus purificou, tirou todo o pecado, tirou toda a sujeira, tirou tudo que não visa com a santidade de Deus da nossa vida, do nosso coração. E Jesus Cristo falou, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio. Aleluias. Então o que é que nós precisamos fazer? Encher o nosso coração da palavra de Deus. Encher o nosso coração do Senhor. Encher o nosso coração do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos falando de coração, como eu já disse no início, não é esse pedaço de carne que nós temos aqui, não. Estamos falando do homem na totalidade. Nós estamos falando do homem da vontade, do desejo, que habita, que tem dentro de nós, dentro do Senhor. E é o Espírito Santo que faz isso, irmãos. Olha, vamos ver os atributos do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o quê? Ele é fogo. E o fogo faz o quê? Fogo purifica. O fogo, o ouro, quando é passado pelo fogo, é tirado toda aquela impureza dele. E fica só o metal precioso. A poeira, a sujeira toda não fica quando o fogo chega. Depois ele é considerado como o quê? Ele é considerado como o vento. O vento faz o quê? Ele purifica o ar. Ele vai levando para longe a impureza do ar, vai purificando o ar. Depois o Espírito Santo, ele é comparado ao quê? À água. E o que é que a água faz? A água limpa, a água mata a sede. A água deixa limpo, purifica. Então esta ação, irmãos, vai ser feita através do Espírito Santo de Deus, através da leitura e da prática da palavra de Deus na tua vida, na nossa vida, e assim nós vamos conseguir um coração puro. Um coração puro. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Olha só o que diz Jó, irmãos. Capítulo de número 14, versículo de número 4. Quem pode, irmãos? Quem pode fazer isso conosco? Eu já disse para vocês que de nós mesmos nós não podemos. Nós não conseguimos. Jó, capítulo de número 14, versículo de número 4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, Jó diz. Capítulo 14, versículo 4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Ninguém vai poder fazer
isso. No capítulo 15, ainda de Jó, versículo 14, ele pergunta: quem é o homem para que seja puro? Jó 15, 14. E o que nasce de mulher para ser justo? Jó estava dizendo aqui, olha, ninguém consegue ser puro. Ninguém consegue tirar da imundícia a pureza. E ele está dizendo também, quem é o homem para ser puro? Quem é o nascido de mulher para ser justo? Ele está dizendo, ninguém pode. Agora tem um que pode. Quem é? Deus. Ele pode nos tornar puro. Agora o que é que nós precisamos fazer? É se chegar para Ele. É se entregar para Ele. É deixar Ele trabalhar na nossa vida. É deixar, irmãos, o Espírito Santo habitar na nossa vida, no nosso ser, comandar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. É submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É desta forma que isso vai acontecer. Porque se nós formos agir por nós mesmos, irmãos, nós não vamos conseguir, nós não vamos sair do lugar, nós não vamos fazer nada. Agora, quando nós damos lugar e deixamos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, irmãos, aí é diferente. Aí é diferente, nós vamos ter versículo de número 10. Salmo de número 51, versículo de número 10. Olha só. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós podemos fazer esta oração. Você pode fazer esta oração diante de Deus. Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é a recompensa, irmão, de se ter um coração puro? Qual é a recompensa que nós vamos ter, que nós vamos alcançar por termos um coração puro? É simples, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós vamos ver a Deus. É só isso. Simples, né? Já pensou coisa maravilhosa essa? Nós vermos a Deus, contemplarmos ao Senhor. Poder contemplar a face de Deus. Daí você pode estar dizendo, pode estar se perguntando, mas ninguém viu a face do Senhor. Ninguém contemplou a face de Deus. Nós vemos na Bíblia Sagrada um homem que almejou muito ver a face do Senhor. E como nós vamos fazer, irmãos, para nós vermos, nós contemplarmos a face do Senhor nosso Deus? Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 18.
Êxodo 33, versículo de número 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Em outra versão diz: rogo que me mostres a tua face. A tua face. Olha, irmãos, que oração maravilhosa, né? Que oração maravilhosa. O Moisés, ele dizendo: Senhor, me mostra a tua face. Senhor, me mostra a tua glória. Eu quero contemplar a tua face, eu quero te contemplar, Senhor. Moisés, ele tinha tanta intimidade com o Senhor, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele rogava e queria mais ainda: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua face. Ele estava rogando, irmãos, por mais intimidade. Por mais intimidade. A Bíblia vai afirmar que ninguém viu a face do Senhor. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, homem nenhum viu a minha face. Homem nenhum viu a minha face, porque homem nenhum pode suportar. Homem nenhum pode ver a minha glória e ele vai ficar vivo. Ele não pode. Mas quando a palavra de Deus está falando sobre esse fato, sobre esse acontecimento de ver a face do Senhor, ela está falando de mais intimidade com Deus. Está falando de mais intimidade com Deus. Veja só Êxodo 33 e 11, como era que Deus falava com Moisés. Êxodo 33 e 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Como é que Deus falava com Moisés? Face a face. Assim como um homem fala com outro homem. Mas ele estava se referindo aqui, irmãos, da intimidade. Da intimidade. É tanto que Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu não vou poder mostrar, porque tu não pode suportar. Eu vou fazer o seguinte, Moisés, vai lá para a fenda da rocha, fica lá. Eu vou passar, quando eu estiver passando, eu vou colocar a minha mão sobre ti, e depois que eu passar, tu vai me ver, mas tu não vai poder contemplar a minha face. A minha face. Então, como é que Deus falava com Moisés face a face? Estava falando aqui da intimidade. Nós vamos ver isso, irmãos, em Jó. Nós vamos ver isso em Jó. Jó, ele disse que conhecia Deus só de falar. Só de falar. Depois ele vai dizer que ele viu Deus. Que ele viu o Senhor. Mas ele não viu fisicamente. Como Jó viu ao Senhor? Jó viu ao Senhor pelo processo que ele passou. E aquele processo que fez Jó passar, ele se aproximou mais ainda de Deus, teve mais intimidade ainda com Deus. Aí ele expressa e ele fala: agora eu conheço ao Senhor. Vamos ver? Jó, capítulo de número 19. Versículo de número 25
até o versículo de número 27. Olha só. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. 26. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Jó sabia. Todas estas coisas, ele almejava ver ao Senhor. Olha só também Jó, capítulo de número 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele não viu aqui o Senhor fisicamente, mas a experiência que ele passou, ele viu Deus ali com ele, ele viu Deus agindo, ele viu Deus na tormenta com ele, ali onde ele estava. Então ele pôde dizer e ele pôde afirmar, no capítulo 42 e o versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É a experiência que você tem com Deus, é a intimidade que você tem com o Senhor, que faz você ver Deus aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que faz você contemplar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que a natureza conta as maravilhas de Deus, que a natureza conta as maravilhas do Senhor. Então, só em você olhar para a natureza, você já pode contemplar Deus. Filipe chegou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Tu tens falado tanto do Pai, nós não vimos Ele ainda. Mostra Ele para nós. E Jesus disse: rapaz, eu estou há tanto tempo convosco que tu ainda não percebeu. Quem vê a mim, vê ao Pai. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E eu vim para revelar o Pai, para mostrar o Pai para vocês. Aleluias. E como é, irmãos, que nós vamos ver através da nossa vida, quando nós somos puros de coração, nós vamos poder ver a Deus. Nós vamos poder ver ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Quem quer ver Deus? Quem quer ver o Senhor? Aleluias. Então vamos ser puros de coração, irmãos, para nós podermos contemplar a face do nosso Deus, para nós podermos contemplar a face do Senhor. Requisito simples, muito fácil, para nós contemplarmos a face de Deus. É só nós sermos puros de coração. Olha só o que diz o Salmo de número 15, nós vamos ler este Salmo e nós vamos encerrar este sermão, esta mensagem, neste momento. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Salmo de número 15, versículo 1. Quem há de morar no teu santo monte? Versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Versículo 3. O que não difama com sua língua,
não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Jesus veio, irmãos, trazendo uma mensagem totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados a ouvir. Jesus veio confrontando eles. Jesus veio confrontando o pecado deles. Jesus veio confrontando a injustiça. Jesus Cristo veio mostrando para eles que para entrar no reino dos céus, eles tinham que mudar de vida. Para entrar no reino dos céus, eles precisavam nascer de novo. Para entrar no reino dos céus, eles precisavam ter uma nova vida. Eles precisavam viver diferente, o novo viver. E a palavra de Deus, as palavras de Jesus, ainda estão valendo para os nossos dias. As palavras de Jesus ainda estão valendo para a nossa época. É preciso você ser pobre de espírito. É preciso você chorar. É preciso você ser manso. É preciso você ter sede e fome de justiça. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. É preciso tudo isto acontecer na tua vida para você herdar o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluias. E você precisa ser puro de coração. Não ter maldade, irmãos. Não ter maldade dentro de você. Você viu o que o salmista falou aqui no versículo, no capítulo de número, no Salmo de número 15. No Salmo de número 15. Você ouviu aqui, não fala mal do seu irmão. Não planeja o mal para ninguém. Isso é ser puro de coração. É não ver maldade, é não maquinar maldade. É não julgar pela aparência. E assim vai. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Abençoe os nossos corações para nós guardarmos esta palavra e colocarmos em prática na nossa vida para nós sermos cristãos melhores. Para nós sermos cristãos melhores. Jesus Cristo disse que nós vamos ser reconhecidos como discípulo dele, não é pela vestimenta, não é pela roupa, mas conhecereis que vocês sois os meus discípulos quando vocês vos amarem uns aos outros. Quando vos amardes uns aos outros, o mundo vai olhar e vai ver e vai conhecer que vocês são meus discípulos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo por estes momentos que passamos aqui na presença do Senhor e pela sua palavra que foi lida, que foi comentada, explanada aqui nesta noite. Em suas orações apresentem o presbítero Raimundo, que vai viajar, irmã Jailene, irmã Ione, irmã Laina, que também estão em viagem, o irmão Elton já chegou ainda não, né? O irmão Elton também está trabalhando fora, deve ir essa semana. Amanhã vamos orar para que Deus traga em paz o seu servo para cá. A irmã Ana
viajou também, não sei se a irmã Ana já chegou, ela estava para Belém. Vamos continuar orando pela nossa irmã também, para Deus abençoá-la em sua viagem. Se já tiver retornado, vamos agradecer porque chegou. E se não, vamos orar para que Deus traga ela em paz. Nós vamos pedir ao evangelista Francinaldo que faça essa oração nos despedindo, e o presbítero Raimundo da Conceição vai impetrar as bênçãos apostólicas sobre a nossa vida. Glória a Deus, vamos orar nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento mais uma vez, ó Pai, elevamos a nossa voz a Ti em oração, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesta noite para conosco, ó Pai. Neste momento te apresentamos, ó Deus, os Teus filhos, ó Pai, aqueles que estão viajando, aqueles que vão viajar, Pai amado, o irmão Elton, ó Deus amado, que amanhã está retornando, ó Deus amado, de viagem. Abençoa a irmã Ione, irmã Laila, irmã Ana, ó Deus amado, presbítero Raimundo Conceição, que também estará daqui a pouco viajando, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a todos, ó Pai amado, que estão viajando e aqueles que estão retornando, ó Pai amado, traga em segurança e em paz. E assim, meu Deus amado, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que digam amém.